Glória a Deus. Vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno e bendito Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite, meu Deus, orando pelo teu servo, orando pelo teu filho, meu Pai, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Se eu te peço, Deus, nessa noite, usa o teu servo, meu Pai, para nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. E que as palavras do Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Você que já está de pé, você que já está, continua aí, levanta, abra suas Bíblias, para que depois você possa sentar e ficar à vontade. Glória a Deus. Se tiver algum irmão lá de fora, pelo amor de Deus, passa para dentro. Glória a Deus. Para que nós possamos ouvir. Por favor, jovem. Mas faz o favor, eu trouxe gravado, mas não dá honra. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, e apenas o versículo 2, para não demorar muito na leitura. O texto compreende do versículo 1 ao 19, mas se eu for ler lá vai 20 minutos. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Trouxe uma saudação esses dias no capítulo 5, mas sobre Geazi. E hoje nós iremos falar sobre a transformação na vida de Naamã. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você achou, você diz glórias a Deus. Se você não achou ainda, diga também, né? Por isso que nós estamos sem louvar a Deus, né? Glória a Deus. Versículo 2: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vamos repetir esse versículo comigo, irmãos? No 3. 1, 2, 3. E glória a Deus. Pode sentar glorificando o nome do Senhor, porque só a leitura da palavra já é um grande motivo para nós exaltarmos o nome do Senhor. Queridos, antes de iniciar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade. E toda grande oportunidade acompanha uma honra, e toda a honra acompanha uma grande responsabilidade. Confesso para vocês que hoje pregarei para mim mesmo. Amém? E se você quiser receber, para você mesmo, receba também. Mas pregarei para mim mesmo nesta noite. O pregador Juarez Tavares, ele diz que quando ele está pregando, ele gosta de se ouvir, porque ele mesmo vai se convertendo. E isso é bom. Queridos, quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida dos obreiros, pela vida do pastor. E como sempre falo, já virou uma oratória. Pregar fora é bom, mas pregar em casa é muito difícil, porque toda a igreja ela sabe o nosso proceder, sabe o nosso andar e levantar, e a nossa casa sabe muito mais de nós do que nós mesmos. E isso gera em nós uma grande responsabilidade daquilo que vamos ministrar. Mas o Senhor é misericordioso para comigo e para conosco, e nesta noite Deus falará aos nossos corações. Que a paciência, certo? Não vai ter eloquência, vai ter conversação. Nós vamos partilhar aqui um processo de libertação e de uma grande mudança na vida de um homem chamado Naamã. E a aplicação é na vida de um homem chamado Daniel, na vida de um homem, vou usar o seu nome, Vaz, na vida do obreiro Emiliano, do pastor e de toda a igreja. O processo da transformação, ela leva muito tempo e também
doloroso, porque Jesus, ao transformar as vidas e em todos os milagres que nós formos observarmos, Ele sempre procura trazer a cura, trazer o milagre. Isso é notório, mas acima de tudo Ele fala algo: vai em paz e não peques mais. Ou seja, Ele estava dizendo: eu não me importo muito com a tua doença, porque isso é café pequeno. Eu não me importo com o milagre que tu está querendo, porque isso é café pequeno. Eu me importo mais com a libertação e a salvação da tua alma. Toda vez que Jesus fazia um milagre, a preocupação dele não era só em dar aquele milagre, não era só em curar o cego, não era só em curar aquela mulher do fluxo de sangue, não. A preocupação dele não era só ressuscitar o filho da viúva de Naim, mas sim gerar naqueles que recebiam o milagre da fé e consequentemente a salvação da sua alma. Por isso que a transformação na nossa vida, ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A transformação na vida de Naamã, irmão, gerou alguns passos. Eu trouxe esse texto com muita veemência no discipulado, e alguém até se cansou de tanto ouvir falar nos 7 banhos ou mergulho na vida de Naamã. Mas eu quero dizer nesta noite que é necessário que passamos por esse processo para que possamos chegar aonde Deus quer nos colocar. Queridos, a história de Naamã você já conhece de cor, já ouviu N e N mensagens sobre esse texto, mas toda vez que é ministrado uma passagem, um texto como esse, é porque Deus quer falar algo na vida de alguém. O texto começa dizendo que Naamã era comandante do exército sírio, e aqui ele já deixa a primeira dica de ensinamento. Existe a nação síria, existe a nação assíria. São dois. Ele era do exército da Síria, e ele era um homem conceituado, rico, cheio de poder, considerado, respeitado. Era um homem que era vitrine para todos os seus oficiais. Era um homem que, quando algum soldado era escalado para ir à guerra com ele, praticamente o soldado já dizia: eu vou com a garantia da vitória, eu vou com a garantia que talvez eu possa até me machucar, mas com certeza eu vou trazer a vitória para a minha pátria, para a minha nação, para o meu reino, e você condecorado, conceituado por causa dessa vitória. A Bíblia diz que o Senhor havia dado grandes vitórias por intermédio dele. Lembrando, irmãos, que Naamã faz parte de uma lista de alguns outros homens e mulheres que se renderam ao Deus de Israel, sendo eles de outra nação, a saber Ruth, que era Moabite, a saber Raabe, que era cananeia, a saber Obed-edom, que era de Gade, era filisteu, e outros mais. Então a primeira instância aqui que nós aprendemos é: o testemunho do povo de Deus vai trazer pessoas lá de fora para dentro da igreja. E quando isso não acontece, Deus envia. Porque o texto que nós lemos, o versículo diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel trouxeram. Não saíram tropas da Síria e da terra de Israel, não. Saíram tropas da Síria e lá da terra de Israel. Então a tropa da Síria foi a Israel e de lá trouxeram uma menina. E o detalhe aqui, irmãos, é que interessante, que Naamã com certeza pensou no seu coração: eu sou o cara, eu fui dentro da terra de Israel e de lá arranquei uma menina e trouxe para ser escrava na minha casa. Talvez ele pensou dessa forma, porque ele era um homem valente, e para ele trazer alguém de Israel para a sua casa ou para a sua nação, cativo, com certeza era uma honra para ele, era um presente, condecorava mais ainda a sua valentia. Só
Ele vai destruir aquilo que nós trazemos da nossa terra. Porém, Deus tinha um propósito com aquela jovem naquele lugar. Foi assim com Daniel quando levou cativo. Foi assim com grandes outros homens que saíram das suas terras até presos, mas que lá demonstraram a sua fidelidade, a sua fidelidade e a sua lealdade a Deus. E Deus fez grandes coisas através da vida deles. Essa jovem que a Bíblia não descreve o seu nome e nem tampouco a sua idade, nem diz em que circunstância ou que cidade ela estava quando foi capturada. Mas alguns historiadores, irmãos, em estudos, agora nós sempre gostamos de estudar, pesquisando, e tendo um cuidado para ver se é verídico, para poder ministrar, porque senão a gente nem fala. Dizem que não era uma guerra. Israel não entrou em guerra com a Síria. Era tipo um hobby que Naamã tinha. Estava por enquanto ali, de repente, bora ali na cidade e tal. Bora fazer alguma coisa ali. Porque ele tinha esse prazer. Porque quanto mais ele fazia e vencia, mais ele se engrandecia, mais ele era exaltado, mais ele era honrado. Mas o versículo 1, irmão, diz todas as características de Naamã. Mas no final vai dizer, porém, leproso. Tinha tudo em Naamã: a valentia, a condecoração de comandante, o respeito pelo rei, o respeito do rei, o respeito dos generais, o respeito da sua casa, dos seus criados, dos seus conservos. Porém, ele tinha algo que só Deus poderia fazer. Às vezes nós estamos nessa situação, até estamos bem por fora, até estamos bem à vista de alguém, à vista de muitos, mas temos uma ferida dentro de nós que ninguém não vê, e só Deus é que pode transformar e curar essa ferida e sarar essa ferida. Às vezes nós lemos esse texto e entendemos algo que existe, não é contraditório, mas é um pouco intrigante, porque na época de Naamã, não importava se fosse em Israel ou em outra qualquer nação qualquer, quem fosse leproso não poderia estar no meio de ninguém, porque a lepra era considerado algo impuro. Isso me deixa entender claramente, posso aplicar isso, que Naamã escondia para muito a sua lepra. Você sabe por que eu falei que eu posso aplicar? Porque eu vou aplicar para mim. Quantas das vezes eu não escondi uma lepra para que ninguém não visse, e ali eu ia me sobressaindo, ia passando. E nós não somos diferentes um do outro. Tem sempre algo que a gente procura esconder para que ninguém não veja. Provavelmente a sua casa viu, provavelmente a sua mulher sabia, porque ele não podia ficar sem roupas no meio de todo mundo. Onde ele estava fora da sua casa era com seus trajes de comandante. Então ninguém via. Olhando para ele, via-se um homem perfeito, grande, valoroso, valente, guerreiro. Mas por trás daquela capa tinha algo que precisava ser exposto e visto para que Deus pudesse trabalhar na vida dele. Pensei 500 vezes antes de pedir a Deus um texto para ministrar nessa noite. E eu disse ontem lá em casa, e já disse hoje, quando eu estava estudando, vou pregar para mim mesmo. O processo da transformação na vida de Naamã é o mesmo processo na transformação da minha vida. E vou repetir, se você quiser pegar para você, pegue também, porque é uma realidade. Mas eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nenhuma lepra, eu não tenho nem algo. Será? Vamos observar direitinho. Não é algo que vai nos levar ao inferno, é algo que nós não estamos libertos. E precisa que nós entendamos que quando existe algo desse tipo, irmãos, vai chegar uma hora que é necessário ser exposto. É doloroso ser exposto? É. Traz motivo de
irmão? Porque gera um confronto. Eu fui confrontado. Interessante que Deus me deu esse texto, porque eu fui confrontado com alguém de dentro da minha própria casa. Eu fui confrontado com alguém que está todos os dias do meu lado e vê tudo o que acontece. E quando não vê, Deus revela. Isso, irmão, só Deus sabe como eu me senti ao ser confrontado. Deu vontade de chutar a barraca e sair fora. Deu vontade de desistir de tudo porque a gente não gosta de ser confrontado. As mensagens de hoje, irmãos, elas infelizmente não confrontam mais ninguém. Por isso que é tudo macio. Quando tem uma mensagem que confronta, não estou falando de acusação, apontamento, não. Confrontar é quando a mensagem vai em cima daquilo que nós estamos precisando de ouvir. Isso dói, porque existe uma ferida aberta. Quando o sal bate, aí dói. Mas o próprio Paulo, em uma das suas cartas escritas às igrejas, ele diz: a repreensão, o sal na ferida, isso é uma aplicação minha, vai doer agora, mas amanhã você vai ver que ela vai ser sarada. O sangue pode até jorrar agora, pode até descer na canela, mas amanhã está coalhado e criou aquela casquinha por cima. Isso quer dizer que está sarando e você vai ficar sarado até o dia que Jesus voltar. Mas enquanto não formos confrontados com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nos impede de crescer no ministério, de crescer na vida espiritual, jamais vai ser feito aquilo que Deus quer que faça. Naamã precisava ser confrontado. Porém, quando Deus permite, e aqui é uma vontade permissível, eu gosto de falar isso, vontade executiva ou vontade permissiva e vontade executiva. A vontade permissiva é aquela que Deus permite. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse cativo o povo de Israel e Judá. Mas tem vontade de Deus que é executiva, quando Ele mesmo faz. Ele diz para o povo de Israel, lá no capítulo 12 de Êxodo: coloquem o sangue nos umbrais da porta, porque à meia-noite eu vou passar, e a casa que não tiver o sangue nos umbrais, eu vou matar todos os primogênitos. Foi o próprio anjo, foi o próprio Deus que desceu ali e fez. Então existem essas duas vontades de Deus. Deus permitiu que Naamã levasse essa jovem. Como já falei para ele, era um troféu, se achar o grande. Mas para Deus, era para transformar a vida dele. Sabe por que Deus fez dessa forma, irmão? É simples. Porque Naamã jamais iria em Israel atrás do profeta ou do rei para que ele orasse e ele ficasse curado. Naamã procurou outros meios, menos o meio certo. Porque a cura de Naamã, ela não veio só a cura, ela veio acompanhada da libertação da sua alma. Só que para isso teve um processo, e nesse processo foi revelado algo que Naamã tinha oculto. A lepra era exposta, mas o que precisava ser mudado em Naamã era justamente algo que estava dentro dele. Muitas das vezes é o que precisa ser mudado em mim, não é algo que está fora, porque algo que está fora vai ser mudado consequentemente com a mudança que vem de dentro. E o primeiro passo que Naamã tem que dar para que esse algo venha acontecer é a renúncia. Oh, palavra pesada. Lucas 9, versículo 23. Jesus diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, desista de querer as coisas erradas você mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, ainda vai ter sofrimento na caminhada, e siga-me.
A renúncia para Naamã foi um peso. Qual era a renúncia que Naamã tinha que fazer? Se expor e reconhecer que era leproso. Porém, para que ele viesse fazer isso diante da sua nação, corria o grande risco de perder todo o estado que ele tinha e ser deportado para cidades onde só tinha leprosos. E isso é muito pesado. Quando você tem que assumir alguma coisa que vai fazer ele tirar do ambiente que você é honrado, que você é exaltado, que você gosta de dar, que estão todos do seu lado, isso não, você pensa 500 vezes, eu penso 1000 vezes. E às vezes eu prefiro esconder, eu prefiro esconder e manter a capa para ser honrado e ser exaltado, do que deixar ser transformado e tirando de mim aquilo que vai me pedir muito mais e muito mais de Deus na vida. Mas Naamã renuncia, porque a Bíblia não diz que o rei sabia, mas veio saber agora, quando Naamã diz, quando a menina fala e Naamã vai lá no rei e pede cartas, com certeza o rei perguntou para que é e o que é, se ele não já sabia, né? Para que é essa carta? O que é que você quer? E aí é outra dificuldade. Porque eu chamar um pastor na salinha para conversar, pastor, eu quero falar com o senhor depois do culto. É fácil. Agora eu dizer realmente o que eu quero dizer, o que eu devo dizer, o que eu tenho que dizer, aí fica mais. Porque, irmãos, primeiramente, nós, do altar, a primeira coisa que pesa em nós é o ministério. Eu tenho certeza que você do altar, você aí da igreja também, mas eu falo aqui porque a responsabilidade é maior. Os obreiros, obreiras, diáconos, presbíteros, próprio pastor, eles sentem o peso do ministério. E quando algo errado acontece e somos confrontados, eu, Daniel falando, não estou nem aí, irmão. Se eu vou cair no mundo, eu vou desistir. A minha preocupação é o que Deus me deu, eu vou jogar para o ar. Aí fica o que Deus me deu e o que eu fiz de errado. É um confronto. Porque se eu confessar o meu erro para o pastor, para o meu líder, com certeza eu vou ser punido. Aí alguém vai chegar e perguntar, por que o Daniel não está mais no altar? Você está percebendo que eu estou citando sempre o meu nome. Por que o Daniel não está mais pregando, pastor? Por que o presbítero Daniel, que estava discipulado, não está mais lá embaixo? Você está entendendo a dor que causa na gente ouvir as pessoas falarem assim? E às vezes nós encobrimos, porque não queremos renunciar, não queremos expor. Mas é bem melhor passar uma vergonha hoje e ser glorificado, exaltado, honrado por Deus amanhã, do que continuar na escondida e amanhã ir morar no inferno. Sem falar que tem um ditado que diz que um dia acaba caindo. Em 10 anos de ministério, irmão, menos de 10 anos, nessa que eu digo que foi onde eu realmente, o versículo 8, o versículo 36 de João, no capítulo 8, realmente me pegou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 32 diz: se não, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade aqui no texto não é o contrário de mim, não é a mentira, o contrário de mentira. A verdade aqui é o próprio Jesus. É o mesmo lá de Gálatas, sobre o capacete de salvação, a espada do Espírito, pegado por Efésios, né? Obrigado, meu discípulo. Glória a Deus. Então, irmãos, é a mesma verdade, é Jesus. Só que a renúncia a isso, a própria vontade de chegar e se expor, causou em Naamã com certeza algo diferente. Porque eu posso perder o status que eu tenho, eu posso perder a honraria que eu tenho, eu posso aí morar junto com aqueles que muitas das vezes ouviram notícia de que eu fui vencedor e fui para a guerra e fui vencedor. E isso, irmão, causa na nossa vida um reboliço tão grande que muitas das vezes, se o Espírito Santo não trabalhar mesmo,
passo final não deu. Foi a renúncia. Porque ele renunciou. É provado aqui quando ele fala para o rei ir lá na água diante dos seus soldados, que com certeza não sabiam da sua letra, porque senão nem queriam andar com ele, mesmo ele sendo general. Nem queriam andar com ele. Quem que quer andar com leproso? Se hoje a humanidade não quer nem beber água no copo que o morador de rua bebe, ninguém quer andar com leproso, ninguém quer andar perto de leproso. É porque era impuro, se tornava impuro naquela época. Então, quero que você entenda a dificuldade que ele teve para renunciar, o que ia causar. Só que quando nós, servos de Deus, queremos crescer espiritualmente, quando nós, servos de Deus, queremos ser honrados pelos nossos líderes, por Deus, pela igreja, por aqueles que estão ao nosso redor, pela nossa casa, nós não medimos esforço, nem que doa, para chegarmos ao ponto que Deus quer.